Então, na aula nossa desse dia 9 de março, nós vamos continuar falando da classificação de olerícolas. Nós estudamos na semana passada sobre as olerícolas, o que é uma olerícola, o que é classificado dentro da fitotecnia aqui no Brasil como olerícola, né? Nós falamos que são plantas, elas têm características similares entre elas. Geralmente são plantas que têm caule não lenhoso, ciclo rápido, que são conhecidas aí como verduras, legumes, né? E demos vários exemplos de olerícolas que são usadas na nossa alimentação, como tomate, como a alface, a rúcula, o brócolis, a couve-flor e diversas outras. É uma diversidade muito grande de olerícolas que são cultivadas no nosso país e que são usadas na nossa alimentação como fontes importantes de nutrientes e também pelo seu sabor ser agradável, né? A maioria das pessoas gosta, né, de um tomate, uma salada com tomate, com uma alface. Outras pessoas têm um paladar mais restrito com relação aos vegetais, mas eu creio que com a questão da alimentação tem sido muito difundida a importância, né, dos vegetais para suprir as nossas necessidades com relação a vitaminas, sais minerais. Então, tem melhorado e até isso é muito importante para o setor da olericultura e também da fruticultura, que vocês estão estudando com o Elvio, né? Para expandir. Quanto maior o consumo, mais tem que ser produzido. Isso é muito importante para o produtor, que ele vai ter mais renda com a venda desses produtos. Então, o aumento do consumo tem uma ligação direta com a questão do homem do campo, que vai produzir mais e vai ter mais rendimentos com isso, né? Na semana passada, então, estudamos sobre a classificação das olerícolas quanto ao tipo de exploração. Exploração diversificada, especializada, para fins industriais, e a exploração de olerícolas de horta caseira, horta doméstica, né? Fins educativos e recreativos. Vamos agora falar sobre a classificação com relação às partes comestíveis. Temos olerícolas que nós usamos a parte tuberosa, né? A parte que desenvolve dentro do solo. Por exemplo, as olerícolas que são tubérculos, como a batata e o cará. O tubérculo é um caule modificado, né? E ele é rico em amido, em carboidratos. Ele é uma reserva que, se você planta um tubérculo, ele dá origem a uma nova planta. Inclusive, eu falei para vocês, na outra aula, que o cultivo da batata é feito via tubérculo. Mas é um tubérculo, para você ter uma boa lavoura, uma lavoura de sanidade boa, não é só você pegar o tubérculo lá de uma lavoura que tem fins para a venda do tubérculo para alimentação e plantar. Hoje temos aí a produção do tubérculo de alta sanidade por algumas empresas para o plantio, onde vai multiplicar esses tubérculos com boa sanidade, livres de vírus, de bactérias, fungos, né, para que ele tenha um bom desenvolvimento lá no campo, e é chamado de tubérculo semente, mas não é a semente botânica, tá? Aí esse caule, né, que é um caule modificado, que é plantado, é a forma de propagação da batata, dessa batata que a gente usa aí de forma de purê, de batata frita e vários outros pratos, né? Outra forma tuberosa de olerícolas são os rizomas, né? Um exemplo é o inhame. Outra parte tuberosa são os bulbos. Bulbos são folhas modificadas. E casos bem comuns da gente usar a olerícola, que é um bulbo, é o caso da cebola e do alho, que a gente usa praticamente todos os dias nas nossas casas, né? A cebola é um bulbo simples e o alho é um bulbo composto. Você vê que a gente chama de dentes do alho, né? Que são aqueles vários bulbinhos que que formam esse bulbo composto. Temos as raízes tuberosas, que são muito comuns da gente utilizar na nossa alimentação, ricas em amido, porque essas raízes tuberosas, elas armazenam carboidratos, né?
como uma forma de reserva da planta, e também ricos em diversos outras vitaminas, como beta-caroteno, né? Como são as cenouras, as beterrabas, a batata doce, a mandioquinha salsa, o rabanete e diversas outras, aqui só para exemplificar. As olerícolas herbáceas. Esse grupo de olerícolas nós utilizamos na alimentação a parte que desenvolve acima do solo, como as folhas, como os talos, as hastes, as flores ou as inflorescências. Exemplo aí de olerícolas que nós usamos as folhas, temos várias, né? Aqui primeiro vem na minha cabeça a alface, que é tão comum da gente utilizar. O repolho é outra olerícola que a gente usa as folhas na alimentação, a couve-folha, né? A selga, o espinafre, a rúcula e diversas outras. Exemplos de olerícolas que nós usamos talos ou hastes, nós temos os aspargos, o aipo, a couve-rábano, a couve-rábano usa o caule, que ela se desenvolve ali, armazena amido nesse caule, que eu vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouquinho. Com relação à flor que a gente utiliza e a molerícula, a alcachofra. Agora, com relação à inflorescência, que é conjunto de flores, né? Muito comuns que a gente usa na alimentação, o brócolis, o couve-brócolos, né, como também pode ser chamado, e a couve-flor. Aqui, chicória, de folha lisa, folha ali mais recortada, o almeirão, tudo olerícolas que a gente usa a folha como alimento, né? A couve de Bruxelas, que desenvolve pequenos, parece repolhos, né? Porque ela é da mesma família do repolho. E tem essa formação desse conjunto de folhas que se sobrepõem como no repolho. O espinafre, a taioba, que a gente falou semana passada, que é considerada uma olerícola não convencional, riquíssima em proteínas, né? A couve chinesa, a couve-rábano. A couve-rábano se usa essa parte do caule na alimentação. Pode usar as folhas também, mas a parte de importância é esse caule onde se armazena, a planta armazena aí o amido, e aí faz vários pratos usando essa parte do caule. Os aspargos que usam o talo, né? O aipo que usa a haste da folha, o funcho, né, que usa os talos, as alcachofras, que usa a flor, né, as flores são comestíveis e usadas em pratos aí mais... eu mesma, eu até falei para vocês, na aula passada nunca comi, não sei o gosto, né, mas a gente vê que a alcachofra é usada em pratos mais rebuscados, né. A inflorescência que é usada, aí dois exemplos, a couve-flor e o brócolis, né? Nós temos as olerícolas que usam os frutos na alimentação. Alguns são frutos imaturos, como é o caso da abobrinha, do quiabo, da berinjela, do jiló, da ervilha de grão verde, das vagens em geral, a gente come ela imatura, né? Do pimentão verde, né? Do milho verde, do milho doce, tudo são imaturos, colhidos antes do ponto de maturação fisiológica da planta, desse fruto. E alguns que nós usamos os frutos maduros, a abóbora, o caso do cambuchá, que é a abóbora japonesa, a melancia, o melão, o morango, que a gente falou que enquadra dentro de olerícola, né? O pimentão vermelho, pimentão laranja, pimentão amarelo, ele já é o fruto maduro, né, e também usado em vários pratos, né. O tomate, então esses são olerícolas que nós usamos os frutos maduros. Questão do pimentão, eu acho que isso aqui nem é muita dúvida, mas é só para a questão de talvez alguém ainda tenha essa dúvida. O pimentão verde, ele, como eu disse, ele é quando ele é colhido imaturo. Mas não é que ele vai permanecer, não existe a variedade de pimentão verde, né? Ele é o fruto colhido imaturo.
ele pode se tornar amarelo, dependendo da variedade. Não é que o verde ele pode ser qualquer cor, não. Se é uma variedade de pimentão vermelho, esse fruto ele vai amadurecer e vai, quando ele estiver no seu ponto de maturação, vai estar com a coloração do fruto ali vermelho. Só tem algumas exceções, por exemplo, o pimentão roxo. Ele, desde o início de formação do fruto, depois que teve a fecundação da flor, ele já vai desenvolver roxo e ele vai se manter com essa coloração desde o início da formação. Então, ele não é verde ali no início da formação. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, o pimentão roxo, ele ainda está desenvolvendo e já apresenta coloração roxa desde o início de desenvolvimento do fruto. Já aqui, nós temos o pimentão verde, né? Que se ele for uma variedade de pimentão vermelho, e no ponto imaturo ele vai ser verde, depois ele vai ser um pimentão vermelho. Ou se ele for uma variedade de pimentão amarelo, depois de maduro vai ser um pimentão amarelo, tá? É só para vocês verem, eu acho que quase ninguém tem essa dúvida, mas só para esclarecer. Que como vocês podem ver, é um pimentão verde, aqui ele já madurando, ó, do verde para o vermelho, sendo que é uma variedade de pimentão vermelho aqui. A terceira forma de classificação de olerícolas que nós vamos falar é considerando a família botânica. Na verdade, a classificação mais homogênea, que a gente consegue, em qualquer parte do mundo, ter uma linguagem mais organizada, já que se trata de famílias botânicas, né? É mais estável. Aqui eu vou citar algumas das principais famílias de olerícolas. Claro que tem olerícolas que eu não vou estar citando aqui, mas que pertencem a outros tipos de família botânica. Mas vou falar das principais, onde tem o maior número de diversidade de olerícolas agrupadas nessas famílias. Essas famílias botânicas, nós estamos falando da questão da classificação ali científica, a nível de família, tá? Que são parentes, vamos dizer assim, que têm características similares entre essas plantas e, portanto, elas pertencem à mesma família. A primeira família é a família das aliáceas, que é a família que pertence à cebola, o alho, a cebolinha de folha, que a gente usa também como condimento, né? E o alho poró. São todos da mesma família botânica, que é a família das aliáceas. A família das apiáceas, que é a família que engloba a cenoura, o aipo, o funcho, a salsa e o coentro. Quando você olha a folhinha da salsinha, a folha da cenoura, vocês podem ver que elas são parecidas, né? E várias outras características botânicas, por serem similares, elas se encaixam aí dentro da mesma família botânica. A família das asteráceas, que é a família que pertence à alface, ao almeirão, a chicória e diversas outras, mas aqui citando umas bem conhecidas. A outra família botânica que a gente utiliza muito na nossa alimentação, diversas espécies pertencentes a essa família botânica, é a família das brássicas, a família Brassicaceae, onde está englobada a couve-folha, o repolho, o brócolis, a couve-flor, a mostarda, o rabanete, o agrião, a rúcula. Todas são da mesma família, a família das brássicas. Família Cucurbitaceae, a família das curcubitáceas, também uma família bem usada na nossa alimentação, que englobam pepino, maxixe. Acho que muitos de vocês já viram maxixe, conhecem, hoje até comercializado, mas antes era muito comum na fazenda dar o maxixe lá no terreiro mesmo, né? Bem fácil de desenvolver. Ele tem o gosto bem parecido com o pepino, né? Utilizado em saladas também. O melão é uma cucurbitácea. Todas as abóboras pertencem a essa família. As morangas, a melancia, o chuchu, são todas da mesma família Cucurbitaceae. A família das fabáceas, que são as leguminosas, né? Engloba aqui
as olerícolas como feijão de vagem, a fava, ervilha, feijão de corda, vagem de metro, fava italiana. Então, todas essas são dessa família das fabáceas. Uma coisa, pessoal, o feijão seco ali, o grão que a gente usa cozido, ele não enquadra dentro de olerícolas, tá? Aqui, as vagens, elas enquadram. Agora, o feijão, ele é estudado, né? Foi estudado por vocês dentro de grandes culturas, tá? O feijão ali, que é usado cozido, que ele é colhido já o grão em ponto de maturação final fisiológica, né? Mas as vagens, feijão de corda, a fava, aí sim ela enquadra como um olerícola. Outra família que tem uma diversidade grande e importante na nossa alimentação é a família das solanáceas, que engloba a batata, eu acho que aí quase todo mundo gosta de uma batata, né? O tomate, a berinjela, o jiló, as pimentas em geral, tirando a pimenta do reino, né, que não é dessa família, o pimentão e diversas outras plantas aí de importância econômica enquadram dentro dessa família das solanáceas. Quando vocês observarem uma florzinha de pimenta, falar pimenta porque é muito comum a gente ter no quintal, no vaso, e também a florzinha do tomate, que também é bem comum a gente ter no quintal. Vocês podem observar que as flores, mesmo sendo de cores diferentes, né, elas são muito parecidas. A flor da pimenta, a flor do pimentão, a flor da batata. Batata é difícil a gente ter aí em casa, né, mas não é tão comum. Mas se você observar, a gente vai ter nas nossas aulas de batata, observar a característica dessas flores, né? Elas são muito parecidas. Então, isso é uma das características que vai enquadrar elas dentro da mesma família botânica. Claro, outros aspectos botânicos também, né? Uma outra classificação que tem é com relação à exigência climática. Nós temos, por exemplo, a alface, que é mais adaptada e foi melhorada para cultivos de inverno, outras para cultivo de verão. Temos aí cenoura mais adaptada para o cultivo de inverno e de verão. Então, isso é por melhoramento, né, vegetal, para que tenha a possibilidade de cultivar essas olerícolas durante todo o ano, nós temos materiais, né, cultivares mais adaptados para verão e mais adaptados para o inverno. Aqui, como exemplo, coloquei duas imagens de embalagens de semente de alface, né? Uma é a alface aí da variedade babá de verão, então ela é mais indicada para o cultivo de verão, e a outra, a maravilha de inverno, é do tipo, as duas são da mesma característica de folha, que é o tipo manteiga, aquela folha lisinha, né? Mas cada uma aí adaptada, foi melhorada para que o produtor tivesse a opção para cultivo de inverno e cultivo de verão. Aqui outro exemplo, material aí de sementes, né? De couve-flor mais adaptado para o inverno e mais adaptado para o verão. Variedade couve-flor Teresópolis de inverno e semente de couve-flor Piracicaba de verão. Essa sabatina, gente, depois eu vou passar uma específica para a aula de hoje, tá? Não se preocupe aqui, é só um slide da aula que, quando foi presencial, teve essa sabatina, mas eu vou preparar ela lá depois e preparar de acordo com o tópico da aula de hoje e deixar para vocês especificamente lá, tá bom? Nós vamos falar também na nossa aula de hoje, vou abrir a nossa aula 2 aqui, para falar da importância, né, econômica das olerícolas, que eu já citei aqui alguns aspectos, mas nós vamos estudar um pouco mais detalhada essa importância econômica, alimentar das olerícolas. Quando você pensa em exportação, você já parou para pensar qual que é a olerícola que vocês acham que é mais exportado? Tem uma olerícola que vocês têm conhecimento que ela é muito exportada? Quem tiver ideia ou souber, pode deixar aí
No chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém vai responder. Vocês sabem de uma olerícola que é bem importante na questão de exportação? Ninguém faz ideia? Eu não sei não, mas eu vou chutar. Hum. A batata, por exemplo, eu não sei, porque ela é uma cultura de fácil cultivo, né? Então, não sei, mas eu chutei isso aí. Bom chute, Pedro. Só que, na verdade, nós precisamos comprar batata. O Brasil acaba que ele não é autossuficiente em batata. Seria importante, a gente exportaria se a gente tivesse muito excedente, né? Mas acaba que a gente compra um pouco de batata para suprir o mercado nacional. Mas é sim um produto, se tiver um volume maior, é um produto importante para exportar. E exporta uma quantidade. Mas ainda a gente não consegue manter o nosso mercado internacional. O alho, o Aguinaldo, o Miguel falou tomate, o Aguinaldo falou alho e o Augusto falou cenoura. Bom, vamos falar aqui do tomate. O tomate, ele não é um produto exportado pelo Brasil, não. O tomate, assim, ele fica o in natura para o mercado interno. Ele tem uma exportação um pouco tímida, mas de molho de tomate, essas coisas, né, de produtos. O alho, Aguinaldo. O alho seria um produto importante para a gente exportar, mas acaba que a gente não consegue, a gente exporta uma parte, mas acaba que a gente importa mais, porque o mercado interno, a produção interna não dá conta o ano inteiro do consumo do alho. Então, importa alho da Argentina, da China. Então, acaba que a gente importa mais do que exporta. A cenoura, o Augusto falou, a Ana Clara também. A maioria do que é produzido de cenoura fica mesmo no mercado interno, para o consumo interno. O Felipe Medeiros falou da cebola. Cebola também, a maioria que se produz aqui, fica aqui para o consumo. O João Lucas falou da melancia e da cebola. Como eu disse, a cebola, a maioria, fica para o mercado interno. Melancia a gente vende, mas bem tímido ainda, né? O Augusto falou de alface. Alface, pela questão de durabilidade, ela não tem essa característica de exportação. Os mercados produtores sempre estão muito perto do mercado consumidor, porque ela tem uma durabilidade de prateleira baixa, né? A alface é a folha, então ela tem que ser consumida o mais rápido possível ali próximo do ponto de colheita. E por isso não é um produto importante. A pimenta, a Ana Clara falou, pimenta em conserva, né? A gente tem um mercado que pode se expandir nisso, né? Mas ainda é bem tímido com relação a isso, viu? Mas boas opções aí que vocês deram. Bom, um dos produtos que o Brasil, realmente falando de olerícola, que a gente tem um destaque assim, mundial de exportação, é o melão, tá? O melão é uma olerícola que nós temos destaque mundial na exportação, que a gente exporta bem mesmo, é o melão. O melão tem avançado muito a exportação do melão, né? E tem aí a importação cresceu. Falando de olerícolas de um modo geral, né? A importação cresceu e a exportação foi um pouco mais tímida, né? A exportação, principalmente melão, cresceu aí mostrando um dado que de 2000 a 2011, cresceu 14% a exportação do melão. Isso tem crescido mais porque tem alcançado outros mercados compradores. E o melão brasileiro tem uma boa qualidade. Principais regiões produtoras de melão é no Nordeste brasileiro. E as condições climáticas favorecem muito a produção de um melão muito doce, né, com acúmulo bom de açúcares, pela questão climática, favorece bastante. Então, o melão, a gente tem aumentado a exportação. Já a importação cresceu muito, principalmente batata inglesa, que eu falei que é um produto que seria bom a gente exportar, só que o que produzimos aqui
às vezes não, algumas épocas do ano não abastece o mercado interno, então a gente importa batata inglesa, alho e cebola, tá? Principalmente isso. Claro que a gente importa outros, mas o alho, que é importado, né, ele chega aqui no Brasil, às vezes, a um custo até mais baixo que o alho produzido no Brasil, né? Então, isso desestimula muito o produtor, que ele não tem preços muito bons no mercado e acaba desestimulando ele a aumentar a área de produção de alho, por exemplo. Então, a gente ainda é dependente do alho da Argentina, tá? E o alho da China também. A cadeia direta de produção dessas olerícolas e também indireta na venda, na importação, gera muitos empregos, né? Gera milhões de empregos no Brasil e aqui só um dado, né, cerca de 30 milhões de empregos diretos e indiretos, tá? Não no campo, mas também na questão de vendas, na questão de comercialização. A questão de estado, né? O estado de São Paulo, ele tem o setor mais produtivo de olerícolas no Brasil, com cerca de 20% da produção nacional, só que também o estado de São Paulo é um grande consumidor e consome boa parte do que produz. O mercado externo, como eu disse para vocês citaram vários exemplos, né, que eu achei bem interessante, vocês falarem da melancia, falar do alho, da cebola, e da batata, que realmente nós poderíamos alcançar esse mercado de exportação, vender muito mais. Mas antes disso tem que ser autossuficiente, né? A gente vende um pouco, mas acaba tendo que comprar muito mais do que vende. Então, as vendas para mercado externo, a gente tem um grande mercado a ser conquistado. Nós temos, o Brasil, vocês sabem, tem uma grande área agricultável, o clima muito favorável, que você cultiva de janeiro a janeiro, né? De forma irrigada, em algumas culturas, as olerícolas são muito exigentes aí com água, então, a maioria de forma irrigada. Mas a questão ainda é os patamares de produção, que muitas vezes não conseguem nem atender o mercado interno, por isso que não conseguimos vender muito desses produtos, dessas olerícolas. Já no caso que eu falei para vocês do melão a gente produz muito, né? E como o mercado externo é muito atrativo para a venda do melão, é muito comprado e tem uma boa aceitação em muitos países da Europa, América do Norte, isso estimula cada vez mais o produtor ter uma qualidade de produto boa para colocar no mercado externo. As importações são 3 vezes superiores aos números de importação. Apenas o principal produto importado, a batata inglesa, mais de 90% que a gente importa, ele já vem na forma preparada, que é aquela batata em palito, né? Uma boa parte já importa a batata preparada. Porque a demanda de consumo no Brasil de batatas pré-fritas, essas batatas congeladas, ela cresce muito e é muito usada na alimentação, né? E, em resultado, a gente importa bastante aí da Argentina, da Bélgica, né, de outros países. O melão, como eu disse, a gente destaca a produção do melão na região nordeste do Brasil e exporta principalmente, né, para países da Europa, e são aí vendidas milhões e milhões de toneladas anuais do nosso melão brasileiro, que tem incomparável, né, como diz algumas reportagens, a qualidade do melão brasileiro produzido, né. Aqui mostrando, né, foi citada a melancia, a gente exporta um pouquinho, mas o melão fica aí, isso aqui em dados mais antigos, né, 2012, o melão em primeiro lugar nas exportações. Aí depois vem outros de mercados mais tímidos, né, melancia, milho doce enlatado, atomatados, né, condimentos, falaram vocês também pimenta, a gente tem ainda um mercado que poderia ser muito maior de venda de pimenta em conserva,
mas ainda é tímido, né, pela questão da produtividade brasileira. Agora, para importar, destaca aí a importação da batata, da cebola, do alho, ervilhas também, que vem de países próximos. Então, se destaca aí pela quantidade que a gente precisa comprar para manter aí o fornecimento de acordo com o que a população compra, né? Os polos, as maiores regiões aí produtoras, né, de olerícolas, nós temos os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, e outros estados, como os estados do norte, quer dizer, no nordeste do Brasil, como Ceará, muito importante a produção de melão, né? Agora, quando a gente fala de olerícolas frescas, que o consumo tem que ser bem imediato, porque elas têm uma baixa durabilidade prateleira, como as folhosas, elas precisam ser cultivadas por produtores próximos aos centros urbanos, tá? Então, as cidades, todas as cidades, elas têm produtores, muitos que têm até áreas dentro da própria cidade, terrenos, né, viveiros de produção, alguns que investem e têm produção de alface e outras folhosas de hidroponia, que é bem comum, tem sido cada vez mais comum o cultivo de hidroponia, que tem capacidade de fornecer com boa qualidade folhosas durante todo o ano para os consumidores. Porque a alface, por exemplo, cultivado no verão a campo, a produção é baixa, dá muita doença. Agora, quando você tem um cultivo protegido, uma casa de vegetação, vai ter só ali o fornecimento de água e nutriente via fertirrigação, né, que os nutrientes ficam circulando ali no sistema radicular da alface, e não tem a presença de um excesso de umidade causado pelas chuvas, então produz a alface com boa qualidade visual, né, e também qualidade para ser utilizada na alimentação durante o ano todo. A campo, no inverno, vai muito bem o cultivo de alface, onde as chuvas são bem mais, poucas chuvas, né, e aí tem uma ocorrência menor de doenças bacterianas nas folhas. Agora, no verão, produzir alface aí no campo, né, a céu aberto ali, você tem uma perda de qualidade maior dessas folhosas por excesso de umidade, favorecer muitas doenças. Necessidade alimentar, né, e consumo. O consumo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ideal seria que cada pessoa consumisse 400 gramas diárias entre frutas, legumes e verduras, os vegetais. Mas esse número no Brasil, ele ainda, quando a gente pega uma média, né, claro que tem pessoas que comem mais do que isso, e outras que comem bem pouquinho. Então, dá uma média de 150 gramas por pessoa, um consumo aí per capita. Isso ainda é considerado baixo, né, e por isso que tem tido um esforço até da questão dos pediatras indicarem consumo maior, e a gente também, por própria consciência, né, da questão alimentar, da nossa saúde, a gente tem aumentado esse consumo. Agora, tem pessoas que realmente não conseguem, né, ter uma alimentação mais rica em frutas, legumes e verduras. Algumas iniciativas voltadas aí para a questão, porque a alimentação, muito se diz que tem a parte de diversidade na alimentação tem que começar logo cedo. Claro que com a idade adulta, com a fase adulta, na adolescência, a gente às vezes aprende a comer aquilo que na infância tinha aquele padrão, eu não gosto disso. Às vezes você comeu uma vez e fala que não gosta de tal vegetal, de tal fruta. E às vezes, com o passar dos anos, a nossa idade, a gente aprende a comer, né, alguma fruta, algum legume que antes a gente considerava não ser bom. Claro, isso pode ter mudanças. Mas as estratégias de aumentar esse consumo na infância, de ter uma diversidade alimentar de vegetais, isso tem tido alguns programas até da Embrapa Hortaliça, né, que é sediada em Brasília, que criou um almanaque que chama Horta e Liça, que esse almanaque ilustrado,
Não tem foto dele aqui, deixa eu ver. Ah, tenho sim. É um trabalho, né, para influenciar com historinhas ali bem simples para o público infantil mesmo, para influenciar o consumo de hortaliças, de legumes e de frutas pelas crianças. E dessa forma, isso é muito importante para o nosso setor agrícola, porque se aumenta quem consome, aumenta a necessidade de plantar, os preços ficam mais atrativos para o produtor quando aumenta o consumo e, consequentemente, melhora essa cadeia produtiva, né? Vamos falar do alho, né? Eu falei para vocês que a gente consome muito alho no Brasil e seria um bom produto para a gente exportar, só que acaba que não é suficiente o que é produzido no Brasil e a gente importa uma boa parte. Aqui em Minas Gerais, a gente tem regiões importantes na produção de alho, como a região do Alto Paranaíba, que é uma região que o clima favorece o cultivo do alho, né? Temos regiões aí na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Goiás, que são importantes na produção do alho, só que mesmo assim, o abastecimento com a produção interna não dá para o que é consumido no Brasil. Então, acaba que nós temos que importar. E os nossos países principais países que vendem o alho para o Brasil é a China e a Argentina, nossos vizinhos aqui, né? Teve uma época, o produto nacional, ele quase que deu para atender o mercado, né? Porém, com a abertura do mercado, a importação cresceu muito e o alho, chega o alho da Argentina, o alho da China, e chega a preços muito bons aqui. E isso desestimula o produtor brasileiro, porque ele acaba que ele tem que pôr o produto dele barato também, isso desestimula a produção. Aqui mostrando os estados, né, com produtividade aí, produtoras de alho, Bahia, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Claro que tem outros estados que produzem, mas aqui destacando os que têm mais produção. A batata, que eu falei para vocês, né? Nós produzimos uma quantidade boa, a produtividade por área é considerada relativamente boa. O estado de Minas Gerais também tem uma significativa produção de batata, região também aqui do Alto Paranaíba, que é uma região fresca, que tem uma boa condição climática para o cultivo, né? Só que também a gente acaba tendo que importar um pouco. A batata, ela é cultivada em 3 épocas aqui no Brasil, né? Tem a primeira safra, que é conhecida como a safra das águas, segunda, que é cultivada na época da seca, e a terceira, que é a época do inverno. A safra das águas, ela contribui com 45% do abastecimento, né? E uma outra parte que a gente não consegue abastecer o mercado é feita a importação de outros países, da batata de outros países, né? Aqui, pessoal, só para vocês verem, isso aqui é dados de 2018, mas semanalmente tem os preços das olerícolas que são vendidas lá no Ceasa. Eu peguei aqui o Ceasa Uberlândia, nesse período aí, os Ceasas de Minas, Grande BH, Juiz de Fora, e tem o valor que está sendo comercializado, por exemplo, nesse dia lá, né? E a gente tem atualização, se vocês digitarem aí Ceasa Minas, né? Você tem atualização semanal desses dados, por dia, na verdade, né? De como está o preço dessas olerícolas lá para comercialização em cada Ceasa. Só para vocês verem aqui que de uma região para outra tem variação. Aí vocês falam, mas por que, professora? Por exemplo, nesse dia aqui, nessa semana, né, na semana do dia 5, os dados no Ceasa da Grande BH foram do dia 5 e de Uberlândia do dia 1/2 de 2018. Mas isso aqui você pode acompanhar diariamente. A abóbora menina, por exemplo, lá no Ceasa da Grande BH, o quilo tá 1,66, estava, né? E Uberlândia estava R$3. Aí por que numa região está mais barato e no Ceasa de outra região está mais caro? É a questão de oferta, tá? Se
tem um produto que está sendo muito vendido lá, tem muito produtor que levou abóbora menina aquele dia do Ceasa. Uma segunda-feira, tem muito produtor com abóbora lá. Como a oferta está muito alta, o preço fica baixo. Agora, se tiver uma baixa oferta, por exemplo, tomate, pouca gente levou na segunda-feira dessa semana, por exemplo, tomate. Então, o preço vai lá sobe muito, porque a oferta está baixa. Então, é muito isso, essa variação de preços de região e de semana para semana no mesmo lugar, acontece pela questão da oferta. Quanto maior a quantidade daquele produto está sendo ofertado no Ceasa, naquele dia, mais baixo fica o preço, porque tem concorrência, né? E quanto menor a quantidade, aí os preços ficam melhores, tá? A questão social, né? A importância social das olerícolas, geração de emprego. Como eu falei para vocês, gera aí na ordem de milhões de empregos, né? O setor de olericultura no Brasil. Desde lá do campo, na oferta de emprego direto, que está trabalhando no cultivo dessas olerícolas, quanto na questão de comercialização nos supermercados, nos sacolões, comercialização também de importação e exportação, quem trabalha nesses setores, né? E também dentro das indústrias de processamento, como as indústrias que processam o tomate para produzir atomatados, nas indústrias que processam milho doce, ervilha. Então, gera muitos empregos essa cadeia produtiva, né? Desde empregos diretos até empregos indiretos, como eu disse, na comercialização, no beneficiamento de algumas olerícolas. Quantos trabalham nas feiras livres, nos supermercados, nos verdurões ou sacolões vendendo olerícolas, né? Quantos, isso assim, aqui eu tô falando, não tenho dados específicos, mas só para a gente pensar, quantas pessoas trabalham no transporte dessas olerícolas, por exemplo, lá do Ceasa de Uberlândia, trazendo para cá, e muitas vezes o transporte terceirizado, muita gente trabalhando lá na produção, né? Então, é uma cadeia que emprega muita gente, tá? E como eu disse, a maior parte da produção de olerícolas ainda fica na agricultura familiar. Então, cerca de 60% da produção de olerícolas fica para pequenos agricultores, que têm áreas pequenas, muitas vezes ali com 2 hectares, 3 ou 10, áreas que são intensamente utilizadas no cultivo de olerícolas. E áreas pequenas que, se fosse, ele não teria possibilidade de cultivo de culturas que exigem espaços maiores para dar rentabilidades boas, né? Por exemplo, ele tem lá 2 hectares, ele plantar soja, ficaria vários meses com uma cultura só e ia colher muito pouco, pela área pequena que ele tem. Mas com a olericultura, ele garante um giro rápido, porque planta culturas de ciclo rápido, as olerícolas, sua grande maioria tem ciclos rápidos, né? E garante a utilização intensa daquele espaço para gerar renda para sua família, né? Em muitas propriedades, trabalha a própria família ali, o pai, a mãe, os filhos, né? Naquela exploração daquela área para manter ali a família, né? A questão nutricional, então falando de aspectos econômicos, sociais, geração de emprego e nutricional. Eu até citei, né, a questão da importância que essas olerícolas têm em fornecer carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas. As hortaliças, eles são muito ricas, né, nesses princípios nutricionais, né, que eu falei para vocês. Somente uma alimentação bem variada tem garantia de fornecer esses nutrientes, como sais minerais, vitaminas, e aí a gente fala, mas proteínas? Sim, muitas olerícolas fornecem quantidades muito boas de proteínas. As vagens, né, até muitas
muitas folhosas, fornecem boas quantidades de proteína. Aqui alguns exemplos de olerícolas que fornecem muitos carboidratos, né? A gente sabe, se exagera um pouquinho na batata doce, o milho doce, o cará, eles são aí olerícolas que fornecem muito carboidrato, que são importantes aí como fonte de energia para o nosso corpo. As proteínas, o feijão, as vagens em geral, o milho verde, a ervilha, e claro que temos muitas folhosas, como eu disse, que fornecem índices muito bons de proteínas. Sais minerais, como cálcio, ferro e fósforo, as plantas da família das brássicas, né, como couve, como a rúcula, o repolho, fornecem bons índices. Aqui só dando exemplos, mas claro que nós temos muitas outras olerícolas que são boas fornecedoras de sais minerais, aí, como cálcio, ferro e fósforo, né? A vitamina A, que é muito importante para o bom funcionamento da nossa visão, exemplo aí de boas olerícolas que fornecem vitamina A. Exemplos, temos muitas outras. Cenoura, couve, abóbora. As vitaminas do complexo B, como a tiamina, riboflavina, niacina, o cará, a couve, o quiabo. Vitamina C, o pimentão, a pimenta, a salsa, né? Temos aí no manual de olericultura, nós temos mais exemplos e também dados aí de valores nutricionais em 100 gramas desses produtos, né? Como são comercializadas as olerícolas? Então, aqui nós temos imagens de um CEASA, funcionamento do CEASA, né? Como eu disse para vocês, o produtor lá no CEASA, ele aluga um espaço, que é chamado de pedra, que ele vende esse produto lá para os donos de supermercado, de sacolão, que vão lá comprar. Isso, então, é de forma atacada. Esses alimentos, essas frutas, essas verduras, esses legumes, né, eles são transportados então do CEASA até o centro de venda próximo ao consumidor, que são os supermercados, os sacolões, as feiras, né? Então, e também temos aquele produtor que participa das feiras, como temos a feira do produtor rural aqui, né? A feira que tem na Junqueira, onde o produtor leva o seu produto e faz a venda direta para o consumidor. Isso é o ideal, porque ele vai evitar o atravessador, ele vai ter o lucro todo para ele, né? Ele vai ter a venda de quem produz para quem vai consumir. Então, isso para o produtor, principalmente o pequeno produtor, né? Claro que o produtor de tomate, que produz muito tomate, ele não vai conseguir ter uma saída de todo o tomate que ele produz numa feira, uma feira de bairro, por exemplo. Então, por isso que ele tem que vender no CEASA. Agora, um pequeno produtor, aquele que tem exploração diversificada, principalmente, que produz um pouco de cada coisa, um pouquinho de tomate, um pouquinho de alface, um pouquinho de rúcula, ele consegue vender direto para o consumidor, porque a produção dele é pequena, né? Então, ele vai ali na feira e vende seu produto já direto para o consumidor. Agora, como eu disse, os produtores que têm da exploração mais especializada, que tem grande volume de tomate, grande volume de couve-flor, de brócolis sendo produzido, ele precisa vender lá no CEASA, porque ele não consegue ter a saída toda do seu produto via distribuição, via venda direta ao consumidor. Alguns desafios, né, da olericultura no Brasil. A elevação do preço da terra. Então, com isso, como a agricultura das olerícolas sempre maior parte pela agricultura familiar, então isso reduziu a capacidade de aumentar a área, né, de muitos produtores. Diminuição da mão de obra no campo, isso é visível, né, nos últimos anos, como é difícil conseguir mão de obra. Às vezes ele é o cultivo feito familiar, mas na época da safra do tomate, de colher o tomate, está precisando de alguém para ajudar, ou para ajudar a escolher esse tomate para ser levado para o CEASA. E é difícil achar mão de obra disponível, muito difícil, vocês sabem, né, como está difícil mão de obra. Questão também, um outro desafio é do manejo
de pragas, de doenças. Isso é um desafio constante, vai continuar sendo, porque é o principal fator de redução da produtividade, né? E tem ano que, assim, o tomate, às vezes, vou dar um exemplo aqui, o tomate está muito bom de preço, mas está tendo tanta doença lá na sua área que você está produzindo pouco, muito pouco, né? As condições climáticas foram muito favoráveis para a ocorrência de doenças, então a produtividade só está baixa e o preço está bom, geralmente é por isso, porque a maioria dos produtores está produzindo pouco, pela questão de doença, de praga, né? Que teve talvez um ano uma maior ocorrência, e tem ano que realmente o clima não favorece alguns cultivos, né? Favorece a doença, e aí a produtividade cai muito. Os preços, né, de venda, o que muito produtor de olerícola tem reclamado, e vai ser um problema recorrente, é que ele gasta muito para produzir, muitas vezes ele vende, o valor da venda desse produto, do tomate, da couve-flor, de outras olerícolas, mal dá para ele pagar o custo de produção, mal dá para ele pagar a muda, se juntar tudo, a muda, a mão de obra gasta, a irrigação, toda a energia gasta ali para o sistema de irrigação funcionar, para colher. Então, muitas vezes, ele fica devendo, ele gasta mais do que ele recebe daquele produto, porque os preços estão muito baratos, né? Alta de combustível, a gente tem vivido isso, né? Isso para o transporte das olerícolas encarece. Os pedágios também, tudo isso são desafios aí da olericultura brasileira, que é muito importante para a alimentação, para a economia, para gerar emprego, e ainda tem muitos desafios, como muitos dos setores, né, nós brasileiros aí, enfrentam esses desafios. Então, os principais fatores que afetaram em diferentes anos, né, o setor de HF. HF é hortifruti, tá? Enquadra aí as olerícolas, né? Vamos falar aqui do ano mais recente que foi avaliado. O consumo, se o consumo cai, né, isso reduz a procura e vai prejudicar os preços. O clima, favorecendo doença, favorecendo pragas, às vezes dá uma chuva de granizo, uma geada, e aí prejudica a produtividade. A questão dos custos de produção, se o adubo encarece, se acompanha, por exemplo, o preço de dólar, o adubo, os agroquímicos usados, e aí vai sobrar menos, na hora que o produtor vende essa produção, sobra menos dinheiro, né, porque ele gastou mais, porque teve alta de adubo, alta de insumos aí. A questão do crédito, disponibilidade de créditos, juros desses créditos rurais, também é um fator que afeta. Em alguns anos, isso pode ser maior, alta de juros, isso vai impactar esse setor também, né? Aqui algumas questões que depois eu vou formular a sabatina para vocês, então não se preocupem. E nós vamos falar hoje da primeira olerícola que nós vamos estudar. Só bem rapidinho, nós vamos estudar a primeira, começar, né? E a gente gasta um tempinho para estudar o tomate. O tomate é uma olerícola bem importante economicamente para o nosso país. E na nossa alimentação também, muito utilizado, tanto na forma in natura e também nas formas industrializadas, né? Como ketchup, extrato de tomate. Então, vai ser a primeira olerícola que nós vamos estudar. Tivemos essa parte introdutória, e agora a gente vai começar a estudar olerícolas de grande importância. E a primeira é o tomate. O tomate, que o nome científico, né, é Lycoperdicus esculento. Uma cultura consumida em todo o mundo, né, utilizada em receitas, nas mais variadas receitas, em todo o mundo, desde a forma em saladas, em molhos, né? Então, tem uma aceitação mundial e muito boa. E o centro de origem do tomate é na zona andina da América do Sul. Então, aqui próximo, né? Muito bom saber que a gente tem o centro aí que
estamos numa região próxima do centro de origem do tomate. Aqui só algumas denominações de diferentes países, né? Falando em diferentes línguas aí. O tomate com relação à importância alimentar. Rico em vitamina A, B e C, né? Minerais, aminoácidos essenciais, ferro, fósforo, açúcares e também fibra. Então, considerando o aspecto nutricional, ele é bem importante na nossa alimentação. O tomate de variedades, ele é amarelo, ele é rico em vitamina A. E o tomate vermelho, que é o mais comum da gente utilizar, ele é rico em licopeno. É o licopeno que dá essa característica avermelhada na sua casca, né, na polpa. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de tomate, e nós temos uma boa média de produção, uma média aí de 70 toneladas por hectare. E o consumo, como eu disse para vocês, e todos nós sabemos, in natura, a gente compra, faz a saladinha, faz um molhinho caseiro ali, e também para industrialização. Como eu disse hoje, lá na classificação botânica, o tomate é da família das Solanaceae, tá? E o gênero que ele pertence é o gênero Lycopersicum. O tomate é uma planta arbustiva, ela é uma planta que o tomate, nós vamos estudar, que tem variedades de tomate, cultivares de tomate que tem hábito de crescimento determinado e indeterminado. Os tomates para mesa, do grupo mesa, vocês estão vendo uma imagem aqui no canto da tela? Isso aqui é um tomate para mesa que tem hábito de crescimento indeterminado. A planta vegeta e floresce de forma contínua. Então, essas plantas de tomate de hábito de crescimento indeterminado exigem o tutoramento. Exige que sejam tutorados usando, por exemplo, o bambu, o fitilho, para que a planta fique ereta. Se você não faz isso, não faz o tutoramento da planta, ela vai frutificar no solo, e ali no solo tem muitos micro-organismos que vão prejudicar a qualidade dos frutos, também prejudicando a sanidade da planta como um todo. Então, é importante que essas plantas de hábito de crescimento indeterminado sejam tutoradas. Já o tomate... Oi? Para fazer esse tutoramento aí que a senhora falou, faz com bambu, é? Sim, o mais comum é ser usado o bambu. Instala um arame, né, fincado em postes, um em cada ponta de uma linha de cultivo, passa um arame e amarra o bambu no arame. E aí, à medida que a planta vai crescendo, vai amarrando a planta nesse tutor, que é o bambu. E pode ser utilizado também o fitilho, que é uma fita própria para cultivos, né, para tutoramento, que você vai ter que ter esse arame também passando em cima da linha de cultivo, em que você vai amarrar o fitilho na base da planta e vai enrolando a planta nesse fitilho para sustentar essa massa de folhas e frutos. Mas o mais comum... se a planta já estiver dando fruto, não tem como mais fazer o tutoramento, né? O tutoramento ele é feito no início ali do desenvolvimento da planta, tá? Ele tem que ser feito, todo o sistema de tutoramento planejado, e quando é com bambu, já implementado antes do transplantio da muda, tá? Porque a planta que já está frutificando, ela vai ser mais difícil fazer essa condução. Se estiver ali no início, isso se for um cultivo aí caseiro, se tiver com tomate que já iniciou a frutificação, ainda dá para você fazer um tutoramento, né? Mas nas áreas comerciais, esse tutoramento, esse sistema de tutoramento, ele já é implantado antes do transplantio das mudas. Porque a planta, à medida que ela já começa a crescer, você já vai estabelecendo esse tutor para sustentar essa massa de frutos, de folha, porque é muito pesado, né, esses frutos, e a planta não consegue se manter ereta com essa massa de frutos e folhas que ela vai desenvolvendo, tá? Agora, o tomate para a indústria, ele não é tutorado.
E aí entra a questão do outro tipo de desenvolvimento desses materiais de tomate para a indústria, que ele é de hábito de crescimento determinado. Ele cresce, vegeta, até um determinado período, e quando ele para de vegetar, ele floresce, de forma homogênea. Floresceu, ele vai produzir os frutos de forma padronizada. Não é como o tomate para a mesa. Vocês podem observar até o tomatinho, que a gente chama de tomate cereja, que às vezes a gente planta no fundo do quintal aí. Ele vai vegetando e você tem colheita de frutos em várias semanas, meses, né? Que se você fizer um bom manejo da planta. Isso é de hábito de crescimento indeterminado. Ele vegeta e vai frutificando, e vai ter frutos de diferentes idades fisiológicas. Já o tomate de ciclo de hábito de crescimento determinado, não. Ele vegeta, terminou ali de vegetar, ele frutifica. E você vai ter a colheita numa data só, e a colheita do tomate para a indústria é feita de forma mecanizada e um dia só, né? Então, ele já não precisa de ser tutorado, porque ele tem um crescimento determinado, tá? O tomate é uma planta de cotiledônia, portanto, tem raiz pivotante. 60% desse sistema radicular, ele fica aí a 10 centímetros de profundidade do solo. O tomate é uma planta muito exigente em adubação, para ter uma boa produtividade. Adubação de plantio bem feita, de acordo com a análise de solo, e adubações de cobertura, adubações ao longo do período de cultivo, são essenciais para você garantir uma produtividade boa, tá? Uma planta de tomate de hábito de crescimento indeterminado, ela pode alcançar aí até 2 metros de altura, mas a gente vai falar que tem como determinar esse crescimento, se ela cresceu até lá no tamanho do seu tutor, que é a estaca de bambu, que está com 1,80 m, vamos falar. Você faz a desponta dela, que retira o meristema apical da planta para cessar o crescimento dela, tá? Aí o produtor faz esse trato cultural também, que é a desponta da planta de tomate. As folhas do tomateiro, elas são alternadas e são compostas. As flores são hermafroditas, então ela tem a parte masculina e feminina. Os frutos são do tipo, o fruto de tomate, uma baga carnosa, e dependendo dependendo da variedade, né, são todas a mesma espécie, dependendo da variedade, nós temos tomates que têm 2 lóculos. O que é o lóculo? Quando você parte o tomatinho, não tem aqueles espaços internos, aquelas cavidades internas? Quando você parte um tomate cereja, você vai ver que ele tem 2 lóculos, só 2 espacinhos com semente. Quando você parte um tomate do tipo, um tomate salada, aqui do grupo salada, vai ver que ele tem uma grande quantidade de espacinhos, que são os lóculos, local onde está as sementes, tá? Os tomates, eles produzem tem um grande número de semente, depende da variedade também. Por exemplo, o tomate em cereja, claro, vai ter uma quantidade muito menor de semente do que o tomate lá do grupo salada, que é um tomate bem maior. A sementinha do tomate, ele é de formato reniforme. O que é um formato reniforme? Parece um rins, tá? Então, continuando, falando aí do tomate, o que é essa semente reniforme? Tem até uma imagem aqui para vocês identificarem. As plantas da família das solanáceas, como a pimenta, como o jiló, vocês podem observar, elas vão ter esse formatinho de um rim, tá? É característica das plantas da família solanácea. E a sementinha do tomate, ela é cheia dessas pilosidades, como vocês estão vendo, ao longo da cobertura da semente. Eu estava falando de lóculos. Aqui vocês estão vendo um tomate que ele é plurilocular, tem vários lóculos, que são essas cavidades aqui onde ficam as sementes, tá? E como eu disse, o tomate é um fruto do tipo baga, né? Uma baga carnosa. O ciclo do tomate. O ciclo biológico entre transplantar ali a sementinha e até o fim da colheita,
ele pode variar de 4 a 7 meses, dependendo da variedade de tomate. Sendo que nos tomates de hábito de crescimento indeterminado, segue colhendo nessa mesma planta, né, de 1 a 3 meses. Em geral, uns 3 meses. Mas a planta com boa sanidade, ela vai prolongar a colheita, né? Em cultivos de tomate em caso de vegetação, esse ciclo de colheita pode prolongar, porque na casa de vegetação você tem mais controle sanitário, o que muitas vezes prejudica a esse período de colheita ser maior é a sanidade da planta, que vai adoecendo no final do ciclo e chega num ponto que nem está compensando colher mais, está produzindo muito pouco. Aqui foi o que eu disse para vocês, então isso aqui é muito importante vocês entenderem. Nós temos tomates de hábito de crescimento determinado e indeterminado. O determinado, vocês têm que pensar, é a planta que ela vegeta e para de vegetar e floresce. Quando ela cessa a parte de desenvolvimento vegetativo, ela floresce de forma padronizada, ela vai produzir os frutos ali na mesma época. Isso, para o tomate industrial, as variedades de tomate tipo industrial são todos de hábito de crescimento determinado, tá? A frutificação ela vai concentrar ali em 2 a 3 semanas o florescimento, também padronizado. Suas variedades de tomate industrial apresentam essa característica. Tomate de hábito de crescimento indeterminado. A planta, à medida ela está vegetando e ela está florescendo, vegetando e florescendo de forma contínua. Ela vai brotando e naquele outro broto novo, daqui uns dias, tem uma formação de um conjunto de flores que vão dar os frutos. Então, ela não é como a de hábito de crescimento determinado, que vegeta primeiro e depois floresce. Os tomates de hábito de crescimento indeterminado, que são aí a maioria das variedades de tomate mesa, eu falo tomate mesa, esse que a gente encontra para comprar aí no mercado, no sacolão, são de hábito de crescimento indeterminado, que permite que na mesma planta se realize várias colheitas, porque os tomates estão em idades fisiológicas diferentes de desenvolvimento. Aqui, para vocês entenderem, isso aqui é uma lavoura de tomate para indústria. Todo esse tomate aqui vai para ser processado e se tornar ketchup, se tornar molho de tomate, extrato de tomate. Esse tomate aqui, ele não chega na nossa mesa, não, tá? Ele é exclusivo para a indústria. A indústria fecha o contrato com o produtor vai manter a condução dessa cultura até a colheita. Vocês estão vendo que, claro, tem uns mais esverdeados, mas a maioria está com a coloração padronizada. Então, esses tomates para a indústria são de hábito de crescimento determinado. Vegetou, floresceu, e o florescimento, ele é estabelecido ali de forma padronizada, porque a planta para de vegetar e floresce. E essa forma de colheita aqui é mecanizada, tá? A colheita toda mecanizada, e depois de ser colhido, transportado até a indústria, onde eles vão ser lavados, vão ser selecionados e vão passar pelo processo industrial. O tomate para a indústria, ele tem que ter algumas características importantes. Resistência, já que ele é colhido mecanicamente, o melhoramento vegetal que ele passou, esses materiais, temos várias variedades de tomate para a indústria, mas todos com característica de coloração bem homogênea e esse vermelho intenso, né? Que aqui o que dá essa coloração do vermelho intenso é o licopeno que tem no tomate. Então, outra questão, além da cor, para dar um molho de tomate, um ketchup com uma coloração bem intensa. O número de sólidos solúveis, que vai dar o sabor dos molhos, né? Também tem que ser alto. E a questão de ter resistência na casca. Ele é mais resistente que o tomate para a mesa, porque como ele é colhido mecanicamente, e a colhedeira já vai jogando esse tomate dentro do caminhão, de um caminhão caçamba que vai transportar até a indústria. Se ele for um tomate sensível, vai chegar só
é o caldo lá na indústria, né? E muitas vezes vai perdendo o caldo pela rodovia. Então, por isso que ele tem que ser um tomate com resistência boa e ser colhido no ponto certo. Não pode estar passado também, porque ele vai ficar mais amolecido. Então, os técnicos vão acompanhando a área e falam, não, esse tomate chegou no ponto de colheita. Tá com a maioria dos tomates estão maduros, vai ter aquele que tá verdinho ali, sim, mas a maioria tá maduro. Então, chegou a hora de colher para a gente ter um maior aproveitamento dessa lavoura, né? Nessa outra imagem, vocês estão vendo o tomate para mesa, tutorado. Dois casos, esses dois casos aqui produzidos em sistema protegido. Estão vendo que aqui tem uma cobertura com aquele plástico usado para sistemas protegidos, e muitas vezes isso facilita a questão do manejo de doenças, né? Porque se você não tem as chuvas naturais, reduz muito a questão da umidade na folha, no fruto, e essa umidade em folha e fruto favorece doenças. Então, vocês estão vendo aqui dois aspectos, aqui plantado no solo, com irrigação tipo gotejo, né? Tomate para mesa. Vocês estão vendo aqui, dá para explicar nessa imagem bem o que é um tomate de hábito de crescimento indeterminado. A planta vai vegetando e produzindo flores, e vai formando os frutos. Cada cacho aqui, conjunto de frutos aqui, né, ele tem uma idade fisiológica diferente. Sempre vai começar a colher os mais da base, que aqui nessa imagem já mostra alguns maduros, porque os frutos mais antigos, mais velhos fisiologicamente da planta, e à medida que vai passando as semanas, vai tendo um amadurecimento desses frutos das pencas superiores, e vai possibilitar várias colheitas na mesma planta, porque essa planta vegeta e frutifica, vegeta e frutifica. Aqui, também de tomates para mesa, de outro grupo, né, grupo salada, e plantados aqui em vasos com sistema hidropônico, tá? Onde fornece, tem um substrato aqui para fixação das raízes, um substrato inerte, pode ser feito de fibra de coco, casca de alguns vegetais, como arroz, misturado à fibra de coco, né? Então, esse substrato no vaso vai servir só de sustentação para as raízes, mas todos os nutrientes vêm via hidroponia, que são aqui colocados nesse sistema de vaso. O que eu digo para vocês, não é toda variedade de tomate que compensa esse gasto aqui, porque é um sistema caro para se instalar, é dentro de casa de vegetação, sistema todo controlado de nutrientes, então não é toda variedade de tomate que compensa você gastar isso aqui. São variedades de tomate de melhor valor comercial que compensa ser instalado em casa de vegetação, certo? E aqui, mostrando duas imagens de tomate plantados a campo, que é o mais comum para tomate mesa, tá? O sistema de tutoramento 2 que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, com fitilho e com bambu. O que segura esses bambus aqui, né? Vocês estão vendo, tem uma estaca aqui, tem outra lá no final da linha, um arame resistente é passado aqui, bem esticado. As estacas de bambu são amarradas nesse formato um formato triangular, né? Elas são amarradas no topo, amarradas ao arame, e o tomate, a planta de tomate, é plantada uma para cada estaca aqui, e ela vai ser tutorada nessa estaca de bambu. Pode ser usado outro tipo de madeira? Sim, desde que tenha liberação para ser usado. Você sabe que tirar madeira hoje do cerrado, né, pode te dar problema, questão da legislação ambiental. Então, o bambu é mais utilizado. Até tem empresas que já vendem essas estacas de bambu produtor. Existem estacas feitas de materiais recicláveis, e, por exemplo, no Japão é mais comum usar estacas de materiais sintéticos, que é bom, que possibilita você usar por muitos anos, e de uma safra para outra apenas faz uma higienização, passando um produto ali, como hipoclorito de sódio, diluído
em água para tirar todos os esporos de fungos, células bacterianas, para evitar de passar a doença de uma época, de uma safra para outra, né? Mas aqui no Brasil, o mais usado mesmo é o bambu. E nessa imagem mostrando o fitilho, como sistema de tutoramento desse tomate para a mesa. Tem as estacas aqui, estacas de eucalipto, onde passa um arame. E esses fitilhos, eles são amarrados na parte mais baixeira ali da planta de tomate e vai envolvendo a planta nesse fitilho, e esse fitilho é amarrado no arame. Tá? Esse arame tem que ser bem esticado, vai ter que usar mais mourões de madeira do que nesse sistema aqui do bambu, porque ele tem que estar bem tensionado, bem esticado esse arame, para possibilitar um bom tutoramento da lavoura de tomate. Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, esse é os tópicos, né? Falei aí um pouquinho mais alguns tipos de classificação das olerícolas, classificação baseada, então, na parte comestível das olerícolas, que pode ser raiz tuberosa, tubérculos, folhas, talos, né, flores, inflorescências. A classificação baseada em famílias botânicas, como a família das brássicas, que envolve couve, repolho, rúcula. A família das solanáceas, que é a família do tomate, da batata, da pimenta. Falamos da questão econômica, né, que o Brasil, o que ele tem de mais importação e o que a gente ainda precisa comprar de outros países para abastecer o mercado interno. E também começamos aí a falar do tomate, que temos muito a falar sobre essa cultura e nas próximas aulas a gente vai progredir aí nesse estudo. Vocês têm alguma dúvida? O João Lucas aqui falou da melancia, né? O Elvio falou na aula de hoje sobre o melão. O João Lucas tinha falado aqui do melão. Isso aí. Foi, o Elvio falou na aula de hoje sobre o melão, que ele é exportado, né, aqui do Brasil. Isso. Aí eu esqueci. E assim, porque às vezes a gente confunde, como eu falei para vocês, o melão no Brasil ele é estudado dentro de olericultura, mas ele é uma fruta, né? Então, quando a gente considera o volume de olerícolas exportadas, aí o melão entra como aí a principal olerícola exportada. Mas realmente ele é um destaque aí que a gente sempre lembra dessa importância do melão na exportação. Vocês têm alguma dúvida com relação ao hábito de crescimento determinado, indeterminado do tomate? Deu para vocês entenderem? Tem alguma dúvida? Eu vou voltar a falar sobre isso, né, nas próximas aulas, mas caso vocês tenham alguma dúvida, é importante vocês tirarem agora, né?